Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Mais Saúde. A partir de agora, na tela da NTV, você que sintoniza na sua casa através do canal 8.1 digital e também agora no aplicativo, você que não baixou o aplicativo. Baixe aí NTV Patos de Minas. Você acompanha também através do nosso site e através da plataforma do Facebook, na página NTV Patos de Minas. Sejam todos muito bem-vindos ao Mais Saúde, aonde aqui a consulta é grátis. Então aproveite, porque a sua participação é sempre muito importante. O telefone está na tela, a partir de agora você manda a sua pergunta, pode ficar à vontade, 3821-4488. E esse é o nosso WhatsApp, tá aí na sua telinha. Manda a sua pergunta, aproveite, tá bom? Mas antes da gente apresentar os nossos convidados, a nossa convidada, nesse primeiro bloco, vamos focar nessa beleza que está aqui no nosso estúdio. Olha que bacana, uma ótima opção para o Dia dos Namorados que está se aproximando. No próximo dia 12 se comemora o Dia dos Apaixonados, né? E também das namoradas, por que não, né? Apolo Floricultura sempre embelezando o nosso programa, que fica na Major Gotti, bem no coração de Patos de Minas. Telefone também, endereço na sua telinha, 3822-2200. Esse aí é um arranjo artificial de orquídea. Aos amantes aí de orquídeas, olha que linda, que linda. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o vaso também, no qual está o apoio desse arranjo muito lindo. Um beijo, um abraço à Lurdinha e todo o pessoal lá da Polo Floricultura está sempre nos prestigiando e ajudando a embelezar aqui o nosso programa Mais Saúde. Bom, enfim, o Mais Saúde está no ar e o assunto de hoje é super especial e interessante. Eu tenho certeza que o nosso WhatsApp vai bombar a partir de agora, você mandando a sua perguntinha, porque a gente vai falar sobre casais, terapia de casais. E por isso, quem entende muito do assunto, para bater um papo super à vontade com a gente, está aqui ela que é psicóloga familiar e de casal, a psicóloga Liliane Souza. Seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde, prazer conhecê-la. Muito prazer, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos os nossos telespectadores. E é um prazer imenso estar aqui hoje. Vamos falar realmente aí sobre quais são as dificuldades que os casais têm na atualidade, as dificuldades que os casais têm de comunicação, de diálogo realmente entre si. Estou falando para vocês que o assunto de hoje é para lá de especial, então participe aí com a gente. Você que tem alguma limitação de procurar aí o psicólogo, a psicóloga quando você está em crise no seu relacionamento, tire suas dúvidas aqui com a gente. Liliane, como você bem falou, cada vez mais a procura por essas terapias, pelo auxílio de um profissional para manter um relacionamento saudável é maior, né? Sim, com certeza. Principalmente nesse período de pandemia em que os casais passaram o maior tempo juntos, né? Nós tivemos aí uma grande demanda pela psicoterapia de casal, justamente por essa dificuldade que os casais têm de diálogo entre si. Acontece que aparecem muitas divergências no relacionamento e muitas vezes esses casais eles não conseguem resolver essas divergências sozinhos. Então é um momento que eles procuram a ajuda de um profissional. Liliane, e na verdade, só te interrompendo rapidinho, seria, né, para ser o controverso disso tudo, seria o momento da gente ficar mais agarrado com o companheiro, com a companheira ali e conhecer um pouco mais, né? Já que a gente vai estar no confinamento, mas infelizmente o ser humano anda meio complicado de se relacionar, né? Sim, agora você imagina, citando um exemplo, esse período de pandemia, os casais estavam acostumados aí, cada um acorda cedo, vai para o seu trabalho, se encontram somente à noite, então o tempo era muito corrido. E depois com essa grande disponibilidade, né, de tempo, esse grande tempo junto, e além dos casais, tem a convivência com as crianças dentro de casa também, aumentou muito o número de conflitos. Gera um certo desgaste, né, entre aspas, né? Que era para ser saudável, acaba se desgastando, né? Acaba se desgastando. Então é nesse momento que eles veem realmente que não conseguem lidar com essas dificuldades sozinhos e resolvem procurar ajuda profissional. Liliane, existe nos dias atuais de hoje
a gente pode falar de uma maneira mais clara aqui, popular, aberta, um canal de TV aberto sobre esse auxílio, esse tipo de ajuda, que acaba sendo, na verdade, uma ajuda, uma alternativa. Mas existe nos dias atuais ainda um certo preconceito dos casais procurarem ajuda com psicólogos? Sim, existe bastante preconceito ainda, primeiramente em relação à nossa profissão, porque muitas pessoas, elas pensam que procurar um psicólogo é só para quem tem algum tipo de transtorno mental. É aquela famosa frase, né, psicólogo é coisa para doido, então se eu não estou doido, eu não preciso ir. A gente bate papo aqui direto com vários profissionais da área do assunto. Infelizmente ainda existe esse tabu, né? Com certeza, existe sim. E é nesse momento que nós acolhemos esses casais no consultório e criamos ali um ambiente propício para diálogo, em que eles podem conversar abertamente, expor ali, né, todas as suas expectativas que eles têm em relação um ao outro, todas as divergências, todos os conflitos, e o psicólogo ele vai funcionar nesse momento como um mediador, o intermediador ele ali dessa situação. Muito bem, Liliane, por curiosidade aqui, para o nosso telespectador também, para esse apresentador, qual que é o momento que os casais procuram lá o seu auxílio, o seu serviço? É quando está realmente em crise ou quando está partindo para a crise, o casamento ali, a relação não está tão boa? Qual que é o momento que eles chegam lá? Como é que eles chegam lá? Conta pra gente. Infelizmente, o momento que eles mais procuram é quando realmente o relacionamento está desabando. E lembrando que nós trabalhamos com a prevenção também, né? Você não precisa esperar o relacionamento também, claro. Sim, você não precisa esperar o seu relacionamento, como se diz, chegar ao limite para procurar uma ajuda profissional. Mas trabalhar realmente com a prevenção. Quando começar os primeiros conflitos, não está conseguindo resolver só os dois ali, vamos buscar ajuda profissional então. Daqui a pouquinho a gente vai falar as maneiras aí de prevenir. Se você puder, claro, contribuir, já dar algumas dicas pro pessoal que está acompanhando o programa, nós agradecemos e muito. Mas vamos nesse viés. Aí os casais chegam lá separados, vai primeiro o homem, a mulher, quem é que procura mais? De quem que é a iniciativa? Por incrível que pareça, os homens. Os homens? Os homens. Olha, eu tinha comigo que são as mulheres. E quando a gente bate o papo aqui com os profissionais da área da saúde, sempre a mulher é mais zelosa, mais cuidadosa. E aí os homens, então, tomam essa iniciativa? Sim, os homens normalmente tomam a iniciativa e eles chegam com muitas dúvidas no consultório e, como você perguntou anteriormente, né, como que esses casais chegam lá? Chegam separados, chegam juntos? Alguns casos o casal vai junto, em outros não. Em outros casos vai apenas, vamos supor, só apenas o esposo vai procurar ajuda profissional. E nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o acolhimento dessa pessoa, a escutativa. E o que acontece muito? O certo seria os dois participarem da terapia. Uhum. Vai os dois participar da terapia e depois, em determinado momento, o que eu faço? Eu separo o casal. Por quê? Porque cada um quer conversar sobre a sua individualidade. Então, em certo momento, a sessão da terapia vai ser separado realmente. Bacana. E também pode acontecer, acredito que chega lá tanto o companheiro ou a companheira, faz o tratamento, funciona, tem o resultado e acaba levando o parceiro também, né? Bacana esse posicionamento seu, sim. Acontece muito isso. Como eu falei anteriormente, hoje a procura maior são os homens. E o que acontece? A parceira ela acaba vendo a mudança nele. Então ela pensa, nossa, essa terapia realmente está funcionando. É importante a atitude, né? Seja tanto do homem quanto da mulher, ter atitude de procurar o auxílio, de procurar ajuda, né? Com certeza. E servir de exemplo para que o companheiro vê o resultado e continua falando. Aí vê o resultado e fala, então eu vou procurar também. Sim, ver resultado de comportamento, né? Mudança de comportamento, mudança de atitude. Ela realmente está funcionando essa terapia, eu vou procurar também. Muito bem. E ali, depois desse bate-papo, esse viés, e aí você faz essa junção dos dois e acabam... Bom, já aconteceu, deixa eu perguntar aqui pra você, Sim. Já aconteceu do casal estar separado ali e depois da terapia, do tratamento em si, acaba reatando aí o relacionamento? Sim, já aconteceu muitas vezes do casal reatar o relacionamento, assim como acontece também
do casal, no final das sessões de terapia, ele resolver optar por divorciar. Sério? Sim, eles chegam à conclusão que realmente viver junto não é legal, que eles querem seguir cada um quer seguir sua vida individualmente e respeitando aí, né, a decisão um do outro. Falando em reatar, vou ser mais um pouco ousado aqui, e o pessoal de casa também identifica muito com o nosso falar popular, a nossa comunicação de expressar. Conta pra gente qual que é a sua opinião quando as pessoas falam: ah, eu separei, meu ex não me quer mais. Voltar para o ex, no linguar popular, né? Para quem vai passar o dia dos namorados aí, né, solteiro. Mas eu queria tanto, ó, que ele voltasse para mim. Eu queria de volta o meu amor, né? Meu namorado, o marido, enfim. Voltar é uma boa alternativa ou nunca é uma boa alternativa? Depende, eu sempre aconselho os meus pacientes o seguinte, a colocar na balança. Se optar por voltar, o que esse ex te proporcionava? As coisas boas vão sobressair sobre as coisas ruins, então tem que ter ali um equilíbrio, né? Muito bem, vai pegando. Você aí de casa vai pegando aí as dicas da Liliane aqui, que é importante. Porque hoje muita gente brinca até na roda de amigos sobre isso, né? Ou voltar com ex, que ex não vale nada, que ex é passado. Então não é bem assim, não. Às vezes realmente compensa. Depende muito da situação. Depende muito. O casal tem que avaliar. Não é. Eu digo que não pode ser uma decisão a ser tomada sozinho. Tem que ser o casal estar empenhado realmente em reatar aquele relacionamento para encaixar e as coisas darem certo. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu já vou deixar a perguntinha aqui no ar para você de casa e participando com a gente também. Para quem não consegue manter um relacionamento, como eu falei, vamos aproveitar a semana do Dia dos Namorados e a gente vai levantar essa bandeira. Ah, mas meus relacionamentos duram muito pouco, né? São meteóricos e eu não consigo firmar com ele. Daqui a pouquinho você responde essa pergunta, okay. O que fazer, alguma dica para os nossos telespectadores, que a gente vai para um rápido intervalo, é bem rapidinho, e o Mais Saúde volta já já na telinha da NTV. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Mais Saúde na telinha da NTV. Gente, o nosso programa hoje está para lá de especial e importante, como eu falei na abertura do programa. Nossa convidada, pode abrir aí na telinha, é a Liliane, psicóloga familiar e também de casal, e isso, a Liliane está aí, ó, na sua tela. Então eu gostaria de convidar você aí de casa mais uma vez para você ir mandando a sua pergunta através do nosso WhatsApp. A Adriana vai colocar na telinha também para você participar. Eu já voltei do intervalo com o nosso WhatsApp aqui em mãos, porque hoje o assunto tá rendendo. Terapia de casais, sobre relacionamento, então aproveita, gente. O Mais Saúde eu tenho como lema, aproveite porque a consulta é grátis. Liliane, vamos lá então, quem é que está participando aqui com a gente? Não vou falar o nome para não identificar. Estou acompanhando o programa com a psicóloga Liliane. Gostaria de pedir a opinião dela de como lidar com o mau humor do companheiro nos dias ruins. Isso acontece, assim como as mulheres têm a TPM, talvez o maridão, o parceiro, o companheiro não chegou num dia tão bom lá. Como é que faz para lidar com o humor do parceiro ou da parceira? Eu digo sempre que a melhor solução é o diálogo. É você chegar realmente no seu parceiro ou na sua parceira e colocar as cartas na mesa, né? E conversar sobre o que está acontecendo no momento, em que eu posso te ajudar. E ter realmente tempo, né, para estar ouvindo o parceiro nesse momento. Estar ali com a escuta ativa para entrarem aí em um acordo realmente de quais providências devem ser tomadas. Você falou uma palavra muito importante que é ouvir o parceiro. E eu te pergunto, Liliane, o que é mais importante? Falar dos seus problemas, desabafar, não guardar, né, aquela dúvida, enfim, o seu problema ali engasgado, ou ouvir o parceiro? O que é mais importante? Falar ou ouvir para um relacionamento? O mais importante é você estar sempre com a escuta ativa, sempre disponível para estar ouvindo o seu parceiro e também você falar sobre aquilo que te incomoda. O que acontece muito nos relacionamentos? As pessoas, elas deixam os problemas acumularem. Aí chega um ponto que a bomba explode.
Então, seria bem mais fácil se a gente cuidasse de determinadas divergências no início dos conflitos, do que deixar as coisas ir acumulando, acumulando, aí quer dizer, vai guardando para si, não fala o que está incomodando, e de repente, pronto, o casamento desaba, o relacionamento desaba. E às vezes pode ser tarde, né? Então é por isso que a gente sempre fala que é melhor prevenir Sim. do que remediar. E aí a gente falou também sobre prevenção. E para que os casais não procurem, né, o profissional da área, o psicólogo, somente quando o seu relacionamento estiver em crise. É importante fazer, né, essa terapia e procurar como forma de prevenção. Como forma de prevenção. Porque quando trabalhamos com a prevenção, é mais fácil reconstruir aí os laços do relacionamento. Por exemplo, antes do nosso intervalo, eu citei aqui aquelas pessoas que têm relacionamentos meteóricos, bem rápido, não conseguem passar dos 3, dos 4 meses e sempre terminam, sempre um novo parceiro, uma nova parceira. E aí? A culpa é de quem? A culpa é dela? É realmente a culpa é do Santo Antônio? Como é que funciona isso? Qual que é a dica que você dá para quem se encaixa e se enquadra nessa situação? Nós temos muitos casos de pessoas assim que têm esses relacionamentos passageiros, vamos dizer, mas não tem como eu falar assim, a culpa é de quem? Eu digo que a terapia, ela vai servir para o autoconhecimento. Então, é para a pessoa se autoconhecer realmente e verificar onde que está o problema. O problema está em mim ou o problema está no outro? Eu sempre estou buscando nos lugares errados, nas pessoas erradas. E quais as expectativas que eu estou depositando no outro? Nem sempre as expectativas que nós depositamos no outro, ele está apto para nos devolver. A gente tem que estar sempre se preparando para isso, né? Muito bem. Bom, e o relacionamento, olha, lembrei que aquele relacionamento ioiô, que sempre vai e volta, são tantas brigas, são tantas idas e vindas, e você aí de casa deve estar se identificando, né? E acaba se tornando aquela dependência emocional. Qual que é a dica que você dá para essas pessoas que têm esse tipo de relacionamento? Relacionamento abusivo? Não seria, eu falei ioiô aqui, aquele vai e volta, sempre vai e volta, dá um tempo, mas sempre volta, tá sempre ali apegado com o mesmo parceiro. Realmente é conversar com o parceiro e entrar aí num acordo e verificar realmente o que o parceiro pretende para o futuro, o que ele está pensando realmente em prol do relacionamento. Esse negócio de largar e voltar o relacionamento, ele acaba desgastando o relacionamento, ou é importante você sempre perdoar, sempre estar ali atento ao diálogo, à conversa? Depende muito. Depende muito. Eu digo assim, que as pessoas elas devem trabalhar essa questão de mágoa, do perdão, mas tem relacionamentos que ele vai ficar desgastado com essas idas e vindas. Muito bem. O que é o relacionamento? Você falou relacionamento abusivo. A gente ouve tanto falar isso, principalmente nas mídias, né? Hoje em dia, sobre ele é tóxico, ela é tóxica, esse relacionamento é abusivo. O que é isso, um relacionamento tóxico e abusivo? Um relacionamento abusivo é quando a pessoa realmente ela perde o respeito pelo outro. Ela começa a controlar o outro de certa maneira, assim, controlar visitas que ele faz, às vezes, à casa de alguns familiares. Ele começa a controlar, ele ou ela, né? Pode ir citando assim. Exemplos aí, vai citando exemplos aí que, quem sabe, a gente acaba se encaixando aí. Controlar a roupa que a pessoa está vestindo, as amizades dessa pessoa, o telefone celular, com quem que ela tem contato, com quem que ela não pode ter contato. Isso é o que mais acontece, né? Querer saber a senha, com quem conversou, aonde que você conseguiu essa figurinha, né? E por aí vai. Sim, e aí nesse caso vai tornando uma pessoa dependente emocionalmente, né? O que é uma pessoa dependente emocionalmente? É uma pessoa que é extremamente insegura. Então, a todo momento, ela está ali cercada de insegurança. Ela não vai confiar nesse parceiro, ela vai estar ali sufocando ele realmente. Bom, você falou de confiança, Liliane. Eu vou falar uma outra palavra aqui. Você me fala o que você tem para dizer a respeito do ciúmes. A gente percebe que ciúmes em excesso é complicado. E a falta de ciúmes faz bem ou não para o relacionamento? Eu vejo o ciúme como
uma forma de demonstração de amor, né? Se você tem medo de perder algo, se você ama algo, realmente você vai sentir ciúmes. Mas nós temos que verificar até que ponto esse ciúme ele é saudável. Porque o ciúme, a partir do momento que ele começa a gerar pensamentos obsessivos, recorrentes, você não consegue mais nem fazer suas atividades diárias, porque o seu pensamento está ligado lá no que o outro está fazendo, com quem ele está falando no telefone nesse momento, com quem que ele está mandando mensagens no WhatsApp. Aí realmente já começa a se tornar algo patológico mesmo. Muito bem. Outra palavra importante no relacionamento, eu sei que não é muito a sua área, que a sua área é a psicologia, mas eu acredito que se encaixa muito bem, faz parte que você recebe, é sobre a sexualidade. O sexo no relacionamento é realmente o mais importante? Depende muito. Vai depender aí de cada casal. E atualmente as queixas que eu recebo bastante no meu consultório é a respeito da sexualidade. Foi até bom você tocar nesse assunto. Eu imaginei que seria. Os casais, às vezes, por medo, né, por pudor, eles não têm essa liberdade de conversar um com o outro sobre sexo. Então é aí que eles vão buscar um profissional, porque o profissional vai acolher essa queixa e sem julgamento. Então nós vamos funcionar ali, o psicólogo vai funcionar como um intermediador nesse conflito. E é até importante, no caso de terapia de casal, né, Liliane, quando você diz que a conversa separada com o parceiro e com a parceira em ambiente separado é importante, né? Por causa disso, para poder ter uma certa liberdade de poder desabafar, né? Individualidade, sim, isso é muito importante. É importante a participação dos dois em conjunto, porém, chega um momento que eu tenho que separar, porque vamos imaginar, se é um caso de infidelidade, às vezes dos parceiros ele não quer conversar na frente do outro. Ele quer conversar isso particularmente. Muito bem. Bom, antes da gente terminar o nosso bate-papo aqui, Liliane, gostaria que você deixasse para os nossos telespectadores o seu telefone de contato, o seu arroba também. Fique à vontade aonde que te encontra e também aonde te ouve também, né? Agora o pessoal pode acompanhar suas dicas e o seu bate-papo também através da Nossa FM, né? Sim, nós temos aí um quadro na Rádio Nossa FM. Quem cuida da mente, cuida da vida, todas as terças-feiras, juntamente com Bruno Vilela, todas as terças-feiras às 21 horas. Cada semana estamos aí trabalhando com um tema diferente e temos uns feedbacks bem bacanas a respeito do quadro, um bom retorno. O meu Instagram profissional é @psicologa.lilianesouza. O meu WhatsApp, posso falar? Pode, fique à vontade. 349-9811-6499. Para agendamento de consultas, vocês podem me mandar mensagem aí através desse WhatsApp. E faço atendimento individual na Clínica Magras, aqui na Major Góes, pertinho aqui do estúdio. Muito bem, a gente sempre recebe aqui o pessoal da Magras, sempre com muito carinho aqui com a equipe da NTV. Então vamos lá, repetir devagarzinho o seu telefone. 349-9811-6499. E o arroba? psicóloga.lilianesouza. Muito bem, para a gente fechar o nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse, como dicas, pode-se dizer aqui para os nossos telespectadores, 3 dicas importantes na escala para um bom relacionamento, para um relacionamento saudável, principalmente que a gente está na semana que a gente se fala da paixão, do amor, do relacionamento, no Dia dos Namorados. Amor, sexo, trabalho, profissional, 3 palavras-chave para um bom relacionamento que você diria para os nossos telespectadores. Primeiro, diálogo, escutativa, né? Está relacionada aí a questão do diálogo, a escutativa, respeito e companheirismo. Então vamos lá, diálogo, respeito e companheirismo. Muito bem. Liliane, um prazer conhecê-la e receber aqui no Mais Saúde. O nosso tempo é curto, mas eu acredito que a gente se encontra em outras oportunidades aqui na tela da NTV. Muito obrigada. Obrigada a todos. Muito bem, a você aí de casa, não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente vem com mais convidados aqui no Mais Saúde, na tela da NTV. Estamos de volta com Mais Saúde, através do 8.1 na sua televisão, através do Facebook na página NTV Patos de Minas, agora em todo o planeta também através do aplicativo
da NTV. Baixe aí no seu celular e fique por dentro das principais notícias de Patos de Minas e toda a região. Mais Saúde, trazendo informação, bate-papo, a sua participação e qualidade de vida para você. Telefone na tela, o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta e participar aqui com a gente. Vamos lá, agora nesse bloco a gente vai falar sobre o transtorno de espectro do autismo. Vamos falar de autismo com quem tem autoridade máxima para poder estar falando, quem sente na pele e também para quem faz o acolhimento dessas famílias e dessas pessoas, né? Vamos falar aqui com a Cleide Alves Gonçalves, que está aqui do meu lado, que é presidente da Associação Esperança Azul. Cleide, prazer revê-la e receber aqui no programa. Prazer é meu, David. A gente vai falar de experiências que você tem daqui a pouquinho com o pessoal aí de casa, tá bom? Com certeza. E vamos falar também do trabalho e do acolhimento, né, com as famílias, com todo mundo. Está aqui meu grande amigo Gilber Reginaldo da Mota, que é assistente social. Seja bem-vindo aqui ao Mais Saúde. Prazer revê-lo. Obrigado, David. É um prazer estar aqui e nós vamos conversar, sim, sobre o autismo. Bom, e para conversar e a gente começar o nosso bate-papo, vou perguntar aqui com a presidente, ela que tem dentro de casa, na família, no seu convívio, e gostaria que ela explicasse, que para quem não conhece e só ouve falar, né, cada dia mais, ainda bem, né, que a sociedade está aberta a esse diálogo, né, a essa bandeira, né, principalmente a Esperança Azul, que representa Patos de Minas e a nossa região. O que é o autismo, Cleide? O que é autismo para quem ainda não conhece? É importante a gente falar que o autismo é uma maneira diferente em que o cérebro de uma criança trabalha, ou de um adulto, adolescente, porque muitas vezes a gente pensa em autismo e pensa só na criança. E essa criança cresce, ela vira adolescente, ela vira um adulto, ela vira um idoso. Então, a nossa preocupação é de estar levando a toda a população a conscientização de como detectar os primeiros passos do que seja, as primeiras características do que seja um autismo. E é realmente essa a pergunta, eu continuo com você aqui, quais são os diagnósticos, o que a gente pode perceber? Se fala portador, qual que é a palavra certa que se usa? É a pessoa que tem o espectro, faz parte do transtorno do espectro Como é que autista. o pessoal de casa e o familiar pode detectar ou diagnosticar? Uma das primeiras coisas que a gente nota, a criança já quando bebê, ela não tem aquele contato visual com os pais. Então, a mãe, às vezes, no amamentar, tem aquele afago, aquele carinho com o filho, e aquela criança sempre está dispersa, sempre está com o olhar fora do rosto dela, fora do contato visual, não consegue firmar visualmente aquele contato. Essa é uma das primeiras características. Conforme a criança vai evoluindo, vai crescendo, existem outras características. Às vezes, muitas das vezes, a criança autista ela é não verbal. Então, aí tem problema também com a questão da fala. Então, ela não gosta de interação social. Então, você vai, que bonitinho, que gracinha. Ela não quer ficar ali perto, ela não gosta do toque. Algumas crianças têm tanta sensibilidade que elas andam nas pontinhas dos dedos, dos pés, por sensibilidade excessiva. Então, são características que é importante a gente detectar. E é muito importante saber que o transtorno do espectro autista não é uma doença. É uma condição diferente que o cérebro da criança trabalha, ela tem muito mais sensibilidade que as demais, e para ela se desenvolver, ter uma qualidade de vida melhor, ela precisa de terapias, estímulos. E os estímulos são essenciais desde quando se tem algo diferente. Então, notou-se que tem algo diferente no seu filho, no seu primo, no seu amigo, no seu vizinho, no seu parente, já aconselho o pai, vai procurar um neuropediatra. Hoje nós temos. Eu ia te perguntar qual que é a área que deve procurar. Sim, é um neuropediatra. Hoje nós temos 2 neuropediatras especialistas em autismo em Patos de Minas. Temos que trabalha pelo SUS, temos o que trabalha na rede pública, trabalha em convênios. Então, hoje, graças a Deus, a cidade e a região não está mais desamparada. Nós tivemos algum tempo desamparados nesse aspecto de ter especialistas, não desamparados de ter neuropediatra, mas especialistas em autismo. Porque é diferente.
tem que ter um estudo muito grande, tem que estar um aperfeiçoamento muito grande, porque não é que agora tem gente que fala assim, Cleide, mas agora autismo virou moda. Tem uma porção de gente autista, parece que está brotando autista de todo lugar. Isso não é verdade. O autista sempre existiu, o autista estava sempre aí, só que não havia diagnóstico. E agora a gente consegue ter o diagnóstico. E mais importante do que isso também, Cleide, você me permite falar, existe pessoas como você que bate no peito e abraça essa causa. Isso é muito importante para quem luta, para quem sente na pele e briga pelos seus direitos, né? E é por isso também que a gente fala aqui com o Gilbert, que é assistente social. Vamos falar da aceitação, do acolhimento da sociedade nesse viés que a Cleide está abordando. As coisas estão realmente mudando? O que você tem para falar a respeito disso? Sim, David, as coisas estão mudando e graças a Deus para melhor, né? Quando eu tive acesso à associação, que eu comecei a trabalhar, nós estávamos com 56 autistas cadastrados. Isso foi em março de 2020. Atualmente nós estamos com 241 autistas cadastrados. Isso é só Patos de Minas? É região? Não, nós temos da região também. Nós temos de Lagoa Formosa, Presidente Olegário, nós temos de São Gotardo, nós temos de Carmo do Paranaíba, nós temos cadastrados pessoas de outras cidades também aqui. Isso, na associação. Esperança Azul, viu, gente? Isso. O pessoal já conhece bem aí esse nome e a gente enfatiza bem esse nome quando tiver campanhas e a gente fala da Esperança Azul, que você saiba que realmente é uma associação séria que faz um trabalho maravilhoso. Ô, Gilbert, eu tô com Glauber aqui no nome, mas é Gilbert. O que a Esperança Azul proporciona para não pode se dizer portadores, mas para quem tem o autismo, para a família toda, como é que funciona o trabalho da Esperança Azul? O objetivo principal da associação é defesa e garantia de direitos. Por exemplos? Direito, por exemplo, a CIPTEA. O que é a CIPTEA? A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Qual que é o direito que essa carteirinha dá ao autista? O atendimento prioritário, ao pronto atendimento. A gente deve saber que o autista, quando ele chega em um local diferente, ele foge da rotina dele, ele pode entrar em crise, porque vem vários estímulos de uma vez. Muita luz, muita gente, muito barulho, então ele pode se desregular e entrar em crise. É importante você falar isso aí, só te interrompendo, de direitos, que existe uma lei municipal. Eu, quando fui vereador, briguei muito para que o executivo colocasse realmente valer essas carteirinhas, mas é uma lei nacional, né? Já está em vigor. Sim. No Brasil inteiro, né? Sim, isso. Aqui em Paz nós tivemos no ano de 2020 uma certa resistência do Poder Municipal em implantar essa carteirinha. Agora, com a nova gestão, nos 100 primeiros dias a carteirinha já havia sido implantada. Na época que a gente implantou a carteirinha, ela ainda não era expedida nacionalmente. Hoje o Estado também faz essa expedição através da UAI. Que bacana. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais da Esperança Azul. Sim. Então a associação, o objetivo principal é defesa e garantia de direitos. De acordo com os nossos recursos financeiros, a gente desenvolve projetos na área de inclusão social, habilitação e reabilitação. Atualmente nós estamos com dança inclusiva, nós temos a neuromusicalização, ou musicoterapia, nós temos atividade aquática, nós temos complementação escolar em português e matemática. E às vezes as pessoas pensam assim, mas português, matemática, para uma criancinha autista, trabalha a estimulação com as letras, a estimulação com os números. Isso faz total diferença. Nós temos criança na associação que chegou sem expressar verbalmente e conseguiu falar durante as aulas de português. Né? Então faz uma diferença muito grande. A estimulação do tato, porque eles têm muita sensibilidade. Então, todos os nossos projetos são voltados para a estimulação dos autistas. Muito bem. A gente sabe da importância que tem, né, o terceiro poder, né, de cuidar, não só a Esperança Azul, mas outras associações que têm um papel abençoado, não vou nem falar fundamental, abençoado, mas o mais importante, Cleide, que isso tudo é o poder e o trabalho, o amor da família. Né? A família tem um papel principal, primordial, e você pode falar porque você tem na sua família. Se você quiser explanar e compartilhar com o telespectador, fique à vontade, da importância do apoio da família. É muito importante, gente, porque eu tenho uma filha de 9 anos, Débora, ela é meu anjo. Eu acho assim, a criança autista,
ela não é uma aberração em que você vai a alguma praça e os familiares de outras crianças têm que tirar a criança porque acha que é uma doença contagiosa que não pode brincar com a criança que é autista. Não é isso. Tem que acabar esse rótulo. Isso é bullying. Isso não pode acontecer. Então, uma criança autista, ela só tem uma maneira diferente de abordagem, de chegar próximo, de poder estar socializando. E, assim, uma das primeiras coisas é a aceitação. Lógico, a gente sabe que, em primeiro momento, a família tem um baque, porque a criança tão sonhada, tão esperada que ela queria ter, não veio com as características que ela queria. Mas eu falo que ela veio melhor, porque elas são especiais. Elas são amorosas, elas, quando gostam, gostam mesmo, são verdadeiras. Amam mais e ensinam mais também. Ensinam mais. Então, são crianças que chegam, quando chegam perto de você e te dão uma oportunidade de você ter um contato com ela, é porque realmente é muito sincero o que elas estão fazendo. Então, assim, a gente tem esse apoio lá na associação com psicólogos, pais, porque a gente sabe que em primeiro momento é difícil. Mas isso se supera. E essas crianças precisam de muito amor, precisam de muito carinho, precisam de muita dedicação. Nós temos ali supermães que no seu dia a dia estão ali com seus filhos, meninas, meninos, passando por dificuldades, passando por problemas até de atendimento, porque às vezes não tem o reconhecimento. As crianças, quando entram em crise, são tituladas como birrentas, e isso não é verdade, né? Então é apenas um momento que elas entram em desequilíbrio, mas isso não quer dizer que uma criança autista não vá desenvolver normalmente na sociedade. Nós temos mãe autista, que tem 2 crianças autistas, e ela formou em direito. Nós temos um rapaz autista, que ele está formando em odontologia esse ano. Então, assim, não quer dizer que autismo a pessoa é uma condenação e que a pessoa não vai viver normalmente. Vai sim. Depende do seu amor, mãe. Depende do seu amor, família, para essa criança, para ela ser devidamente estimulada, ser valorizada e ter a sua capacidade devidamente focada. E aí sim, ela vai poder produzir, vai poder estar na sociedade como qualquer outra pessoa e você pode conviver com ela sem saber que ela é autista. Muito bem, falam com toda a autoridade e realmente quem pode falar do assunto. Então a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. São 30 anos da NTV. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta com mais saúde na tela da NTV 8.1 na sua televisão, através do Facebook, através do nosso site e também no aplicativo. As principais notícias de Patos de Minas e toda a região. O telefone está na tela para o Mais Saúde, a sua pergunta levando informação e qualidade de vida. O nosso último bloco a gente volta a falar sobre o autismo e sobre o trabalho abençoado da Associação Esperança Azul, que cuida, né, de toda a família, cuida de uma grande parte da nossa sociedade, sempre com muito amor, né? Era essa palavra que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Ô Gilber, são 9 anos de Esperança Azul, é isso, né? Sim, a associação ela existe desde 2013. E como é mantida a associação? A associação ela é mantida por doações, né, por subvenções, por projetos que a gente apresenta para o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, e de acordo com esses recursos que a gente vai recebendo, a gente desenvolve os projetos. Muito bem. E a presidente está com tempo à frente? Vamos para o 2º mandato, né? Já completando, temos 3 anos completado agora, e o nosso mandato termina o ano que vem. Cleide, e existe conquistas da associação? A gente vê, né? A gente vê que a associação, a gente percebe, nós aqui da NTV está sempre cobrindo, né, o trabalho da Esperança Azul e realmente é fato, né, esse crescimento importante. Sim, graças a Deus, cresceu bastante, tanto em cadastrados, em associados, né, de 54 pulou para 241, como também em atividades. Quando eu comecei a fazer parte da associação, em 2013, quando minha filha nasceu, que logo depois que eu recebi o diagnóstico dela de autismo, eu comecei a participar. A gente era mais um grupo de apoio
em que a gente se reunia para consolar o outro e depois, em determinado momento, para passar experiências para que o que deu certo com uma família tentar fazer com a outra. Compartilhar, né? Compartilhamento. As experiências. Sim. Ô Gilber, e a dificuldade? A gente está falando do crescimento, da importância do papel da Esperança Azul. E qual que é a maior dificuldade, se você pode falar, ou a presidente queira falar, enfrentada por vocês? Que existe dificuldades, a gente sabe. Para manter um trabalho desse não é fácil. Sim, é realmente o recurso, né? A gente está agora numa luta muito grande, tentando uma sede, né? Há algum tempo eu luto por essa sede, mas a gente sabe agora da PL que foi aprovada a nível federal, que cada município tem tempo para isso, se não me engano, são de 5 a 10 anos, para construir um centro integral de atendimento ao autista. Então, a gente tem lutado para estar à frente dessa sede, conseguir a construção dessa sede, para, consequentemente, acomodar melhor as famílias, conseguir ter mais terapias e conseguir abranger o maior número de pessoas. Hoje nós fazemos um trabalho que o Gilbert tomou à frente sobre isso, para a gente saber fazer um levantamento de quantos autistas nós temos em Patos de Minas. Sabe mais ou menos, ô Gilbert, aproximadamente? Não, e por incrível que pareça... Por isso que é importante o papel da imprensa também, de vocês virem aqui, né, para alertar a população, porque existe quem vai te dar apoio hoje em Patos de Minas, isso é importante. Sim, e por incrível que pareça, nem o IBGE sabe. Né? Então não existe um dado concreto de quantos autistas existem no Brasil ou até mesmo no município. Então o que a Associação Esperança Azul fez? Eu fui em todas as UBS de Patos, conversei com os agentes comunitários de saúde e eles estão com questionários para aplicar nas residências. Então eu até peço a você que está nos assistindo que cobre do seu agente de saúde esse questionário, mesmo que não tenha na sua casa algum autista, que responda, assine, isso vai nos ajudar. Por que a gente precisa saber quantos autistas tem em Patos? Para adquirir recursos, para fazer políticas públicas voltadas para o autismo. Porque imagina, se eu for para Brasília, seja com a Cleide ou com algum representante da política aqui de Patos, solicitar alguma emenda parlamentar, vou chegar lá sem números, ele não vai nem me atender. Então a gente precisa saber. Então procure seu agente comunitário de saúde, queira responder esse questionário, que vai nos ajudar bastante e com certeza ajudar muitas famílias. Eu acredito também, Cleide, que uma das grandes dificuldades são as famílias, a falta de informação, né? E como eu falei, por isso que é importante o papel de vocês estarem sempre na imprensa, levantando essa bandeira, porque acredito eu que muitos em casa que estão assistindo esse programa, às vezes tem dentro de casa, né, um autista e na verdade nem sabe. Exatamente. É muito importante ficar atentos, né, às características. Teve alguma suspeita, procura-se, vá até a Esperança Azul, a gente passa mais informações. Onde fica? Já fala para o pessoal a informação? Sim, nós ficamos ali na rua Dona Luísa, 770, de frente ali ao Lions, de frente ao Bar do Ciclênio, então ficamos ali na esquina. E a gente fica aberto de 7 às 17, temos folders explicativos, que mostram algumas características do autismo, e nós estamos ali justamente para poder estar informando, auxiliando as famílias, estar levando terapias para essas famílias, melhorando a qualidade de vida de cada um. Porque, como foi a nossa campanha desse ano, a nossa palavra-chave, vou falar assim, frase-chave, lugar de autista em todo lugar. E a gente, apesar de não ter um número certo pelo IBGE de quantidade de pessoas autistas no Brasil, chega a cerca de 2 milhões de pessoas. Tem uma estatística de acordo com a pesquisa norte-americana feita. Um número aproximado, né? Ô Gilber, a gente estava conversando aqui em off, eu gostaria de transparecer isso para o nosso telespectador, da importância da família, né? Da continuidade. Vocês fazem um trabalho maravilhoso lá na associação, mas para manter esse trabalho, ou seja, para que o resultado realmente aconteça, é fundamental a família. Sim, David, acompanhar, né? A família tem que estar estruturada, vamos dizer assim, né? A gente percebe que quando vem o diagnóstico, isso é normal do ser humano, ele se sente abalado. Mas deve-se saber que tem onde procurar, tem onde procurar recursos para melhorar a vida daquela pessoa. O grande, assim,
angústia dos pais é o que vai ser daquela criança, o que vai ser daquele autista na falta deles. E eu sempre falo, vocês estão no momento de prepará-los para a sua falta, porque a gente vai faltar um dia. Né? Então, quando a gente prepara o filho, trata com amor e a associação dá esse apoio, fica mais fácil. Né? A gente encontra famílias lá onde que, se separam, né? Muitas vezes pela pressão, ou os pais aceitam o autismo, os avós não, acham que vão curar. E o autismo não tem cura. Apesar de não ser doença, não tem cura. Esse preconceito dentro da família? Existe, principalmente dentro da família. Né? Aquela pessoa que fala assim, não, esse menino nem tem nada não. Sabe? Não, esse aí vai passar. Não, sabe? Existe aquela negação, é o que se chama de negação. Na minha época era assim, na minha época fazia assim, né? Eu era desse jeito, eu já fui assim. Nossa, esse menino parece comigo, essa criança eu era assim. Então é porque talvez não tenha sido diagnosticado. Porque talvez aquele pai pode ter sido também, ou pode ser um autista. Muito bem lembrado isso. Né? Então tem que se procurar o recurso. Hoje nós temos adultos sendo diagnosticados. Igual a Cleide disse, nós temos uma mãe que foi diagnosticada em dezembro do ano passado. E ela já tem 2 filhos autistas, é formada em direito, vida normal. Claro que ela passou por vários problemas, né? De bullying, de tudo. Que a gente passa também sem ter autismo. Né? Então, assim, tem adultos se diagnosticando também. Falando de bullying, Cleide, você também falou dessa palavra. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem a essas pessoas que não conhecem de fato o que é o autismo e que não leve para o lado de uma brincadeira ou que tire conclusões antecipadas. Gostaria que você realmente deixasse a sua mensagem. Sim, é muito importante, gente, esse acolhimento, essa visão que você tem com a pessoa que está à sua frente. Não é porque a criança é autista que ela tem alguma doença contagiosa ou que ela vai fazer um mal para o seu filho, para o seu amigo, para o seu primo. Não. Ela é uma criança que só tem um jeito diferente de chegar nas pessoas. E, no fundo, na maioria das vezes, ela quer chegar e brincar, mas ela não sabe como, principalmente o não verbal. Então, ela chega e fica olhando, esperando que a outra caminhe até ela, esperando que a outra faça um gesto para que ela possa se aproximar e, então, ter algum contato que seja visual ou que seja, muitas vezes não verbal, mas que tenha um contato. Uma coisa muito importante de se falar, nem toda criança autista, ou a maioria das crianças autistas, elas se desenvolvem muito. Elas são, muitas vezes, superdotadas. Então, elas têm um desenvolvimento muito além do que as outras. Então, para uma criança, vamos falar assim, que não tem autismo, que pega um carrinho e vai brincar de imaginação, vai lá com o carrinho e fica lá, buca o carrinho. Não, o autista pega o carrinho, vai rodar a rodinha, vai contar quantas vezes a rodinha rodou, vai olhar para que serve, qual a funcionalidade daquilo. Então, o autista, ele é direto e objetivo. E não é por ser assim que você tem que se afastar dele. Então, eu peço a você, se você conhece, você tem dúvida, ou você vê a pessoa um pouco diferente, não tenha medo. Se aproxime, converse, ela não vai fazer mal nenhum e você vai encontrar um grande amigo. Porque quando o autista é amigo, ele é amigo para toda hora. Muito bem, presidente falando. E o Gilber, para a gente finalizar o nosso bate-papo, qual que é a mensagem que você deixa para o pessoal que está acompanhando o programa? Bom, David, é empatia, viu? Porque eu nunca falei diretamente, mas eu vou dar um depoimento agora. Que quando eu vi uma criança em um supermercado, em uma farmácia, ali no chão, chorando, esperneando, eu pensava, esse fosse meu, já tinha levantado. E aquela criança poderia estar em crise. Né? Então, gente, vamos ter empatia, vamos respeitar. Aquela criança que está ali pode estar em sofrimento. Muito bem. Palavra forte essa. É com essa palavra que a gente vai fechando o nosso programa, agradecendo a presença da presidente da associação e também do Gilber. Muito obrigado pela contribuição para a qualidade de vida de toda a sociedade patense, e a gente se encontra também, tá? A você aí de casa, meu muito obrigado pelo carinho, pela sua enorme audiência e até o próximo programa. Você que continua ligado aqui na NTV, acionando o departamento de jornalismo no Estúdio 1. Lá está ele, já está a posto. Odair, boa noite, Odair.
Boa noite para você, David. Boa noite a todos que estão acompanhando esse programa. Estamos chegando, hein, aqui com muita informação. Estava aqui vendo aí essa entrevista com o pessoal da associação, a Gleide e o Gilbert. Aí, falando desse assunto que a gente precisa divulgar muito, de conscientizar muito, né? Que cada vez mais a gente precisa inserir as pessoas na sociedade. Cada vez mais a gente precisa deixar que as pessoas cheguem mais perto da gente, que a gente entenda o outro, né? Eu acho que essa questão da empatia é muito importante. Gostei muito aí dessa fala final. Não só da fala como toda a entrevista, mas achei super interessante. Eu gosto sempre de falar sobre esse tipo de assunto, porque você não sabe a dor do outro, você não sabe o problema que o outro tem, principalmente quando se trata aí da questão do autismo. E a falta de conhecimento é que atrapalha tudo, viu, David? Isso é importante se falar disso, porque eu destaquei também não só a importância da família, né? E a Cleide está aqui como presidente também, tem a filha que tem o autismo, mas também o papel nosso, da imprensa, né, Odair, de levar essa informação. Para você ver aqui, a gente teve aqui o nosso bate-papo de que o IBGE não sabe o número exato de quantos autistas tem no nosso município. Então esse é o papel fundamental da imprensa para contribuir. Sempre missão, né, da imprensa. É isso. Então, boa missão aí para você hoje, tá bom? Abraço para você, David.